Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina e hoje temos um conteúdo um tanto quanto diferente da última aula, que tem a finalidade de apresentar a vocês alguns comandos de como calcular as nossas equações financeiras com o recurso de uma calculadora. Nós praticamente trabalhamos com o cálculo baseado na HP 12C. Por que HP 12C? Ela acabou se tornando a calculadora do mercado financeiro não só no Brasil e fora do Brasil também. Não que outra calculadora que tenha funções financeiras pré-programadas não sirvam para efetuar esse cálculo, sem nenhum problema. E também nós temos muito conhecido o recurso com a planilha Excel, que também possui pré-programação de funções financeiras. Mas o importante desta aula de hoje é que esses recursos eletrônicos, tanto o Excel quanto a calculadora, sendo HP ou não, até uma calculadora científica que vocês possam fazer a pré-programação das equações financeiras, também são úteis. Mas o importante é que o benefício que a calculadora nos traz é fazer os cálculos muito mais rápidos e com um certo grau de precisão. Mas tem um porém, eu tenho que realmente introduzir as informações do problema que eu tenho, da solução que eu preciso determinar, de forma correta, que esteja adequado à pré-programação que as funções financeiras estão embutidas na calculadora. E por isso que nós vamos passar alguns conceitos hoje de como utilizar a calculadora e também nas nossas próximas aulas também vamos fazer a divulgação dos conceitos e depois a utilização da calculadora para os cálculos. Então vamos começar apresentando para vocês esse diagrama que nós muito detalhamos na aula passada. Ele é muito importante no sentido em que eu tenho aqui exatamente o comportamento do fluxo de capitais e tenho que respeitar a colocação dos valores ou das informações do meu problema que fiquem de acordo e com a nomenclatura que nós definimos na aula passada. Então, ele não pode sair da nossa memória porque ele vai nos ajudar a introduzir as informações na calculadora de forma correta. Então, aqui nós temos a visão da imagem da calculadora, mas vocês também podem perceber, ela é muito compacta e muito fácil de trabalhar como qualquer calculadora. E hoje vocês têm também o recurso do aplicativo que pode estar disponível para vocês baixarem nos aparelhos celulares que possuem. Então, nós temos condições hoje de, aprendendo os conceitos que estamos desenvolvendo nas aulas, utilizar um meio eletrônico sem nenhuma restrição. Então aqui nós temos algumas funções, elas são as funções mais básicas, evidentemente que com o manual da calculadora ou no próprio livro, na bibliografia que nós estamos utilizando no nosso curso, vocês vão encontrar algumas informações mais detalhadas, mas eu separei o que é mais importante. Evidentemente, ligar e desligar a calculadora. Essa tecla CLX tem a função de zerar os registros que estão no visor. A tecla que eu aperto a segunda função F. Essa tecla aqui, F, ela limpa todos os registros quando eu faço a combinação F e a tecla R e G, ela vai limpar todos os registros. Essa daqui vai limpar todos os registros, somente os financeiros, aqueles que nós utilizamos. Essa tecla é muito importante porque ela troca o sinal e para a gente atender aquele fluxo, aquele diagrama que nós fizemos de fluxo de capitais, nós vamos precisar ter dois valores na mesma equação com sinais diferentes. A tecla que armazena registros e quando eu recupero os registros. E aqui, propriamente, as funções financeiras. Vocês vão ver que estão todas alinhadas com a nomenclatura que a gente desenvolveu na nossa última aula. A tecla N, que corresponde ao número de períodos de capitalização, a tecla I,
que corresponde à taxa de juros, a PV, que é o valor presente, a FV, que é o valor futuro ou montante, e a tecla PMT, que corresponde a parcelas de pagamento. Então, essas funções elas são muito importantes para os nossos cálculos, e aqui vocês têm uma forma de visualizar que as funções financeiras estão agrupadas na parte superior, né? Que nós vamos utilizar muito as teclas que eliminam os registros para que um cálculo anterior não tenha interferência num cálculo seguinte. Então, é um procedimento, é um hábito que nós temos que ter com um certo método, com certo rigor, porque a calculadora vai nos ajudar a calcular muito rápido. Mas se eu introduzir informações erradas, ela vai calcular rapidamente o meu erro, né? E eu não tenho a solução com confiança. Então, a tecla que muda o sinal, né, é muito importante. Então, embora tenha uma lógica diferente da calculadora normal que a gente encontra à disposição às vezes, porque a diferença da HP para as demais calculadoras é que ela não tem a tecla de igual. Vocês podem procurar aqui que ela não existe, porque ela tem uma forma, uma lógica operacional que eu digito o número e aperto a tecla Enter. Ou seja, ela armazena essa informação do visor que ela chama de número X. Quando eu dou o Enter, ela joga para uma memória que ela chama de Y. Por isso que a função exponencial, quando a gente precisa, ela tem a tecla Y elevado a X. Então, é o número que eu deixei anteriormente armazenado com o novo número que eu coloco aqui, e aí ela operacionaliza de acordo com a função. Então, algumas adaptações, quem não está acostumado com essa situação de não ter o sinal de igual, vai ter que sofrer um pouquinho no começo, mas com certeza aprende-se rapidamente a lógica da HP, e o benefício de ter os cálculos com muita agilidade, com certeza vai, digamos assim, compensar o esforço de mudar a nossa lógica de usar a calculadora. Então vamos exercitar o que nós fizemos somente com a fórmula na aula passada. Hoje vamos trabalhar com a utilização da calculadora. E aqui vocês vão perceber que sempre eu deixei o nosso diagrama, para que ele vá paulatinamente fazendo parte do imaginário de vocês de como é a representação de um texto numa forma gráfica, um diagrama, e como eu transfiro esse texto para esse diagrama na solução com a calculadora. E esse passo a passo é muito importante que vocês, mesmo tendo segurança com a calculadora, tenham o hábito de inicialmente escrevê-los. Até porque numa avaliação da nossa disciplina, se utilizar a calculadora, a gente precisa entender que vocês estão fazendo isso de acordo com esse passo a passo. Então, tenham o hábito de exercitar, de desenvolver o conhecimento sobre esse tema e sobre os que virão, de ter esse hábito de formar essa estrutura desse passo a passo em 8, 9, 10 passos, conforme o tipo de problema que a gente vai resolver. Então, percebam que aqui pede-se para encontrar o valor que alguém vai resgatar com uma aplicação de capital de R$ 2.500, com prazo de resgate em 6 meses, a uma taxa de juros compostos, né? Então, como a gente falou na nossa última aula, daqui para frente, a gente vai, em algumas vezes, nem mencionar que é juro composto, mas vamos ter como exceção mencionar se é para calcular com juros simples. Por quê? Porque nós não temos a utilização do conceito de capitalização simples no nosso país. Então, eu tenho a aplicação, tenho o prazo e tenho a taxa. Então, aquele conjunto de 4 variáveis possíveis, e dessas 4 eu posso ter somente uma desconhecida. E aqui a pergunta é,
qual valor será resgatado. Portanto, quer-se saber qual é o valor futuro. Então, o primeiro passo, como eu disse, método de ter certeza que não tem interferência de cálculo anterior no cálculo atual. Então, primeiro, limpar o registro. Segundo, digitar o capital. Então, 2.500, e aí eu tenho que usar a tecla Enter para que ocorra. Como eu estou fazendo uma equação financeira, esse comando de dar o Enter para a calculadora HP é apertar a tecla PV. Ou seja, quando eu aperto essa tecla, automaticamente ela armazena a informação digitada que estava lá no visor, no X, para a função valor presente. Informar o número de períodos de capitalização, 6. Aí faço a mesma coisa, dou o comando de armazenamento apertando a tecla N. Digito a taxa que foi informada, portanto, 10. Dou o comando de armazenamento. E quando eu termino aqui o sétimo passo, eu já tenho a calculadora armazenando 3 das variáveis e eu tenho condições de pedir a variável que eu quero, que é determinar o montante. Então, apertando a tecla FV, vai aparecer no visor esse número. E vai aparecer exatamente desta forma. Percebo que ele vai dar um número negativo. E por que isso? Porque a lógica da programação é essa da equação. Se o valor anterior informado é positivo, nós não informamos ele negativo, o seguinte vai aparecer invertido. Tá? Se eu não quero ver no visor o número negativo, eu tenho que um dos valores informar como negativo. Então eu teria que mudar o sinal aqui anteriormente. Tá? Então esse é um dos cálculos que nós podemos fazer. Outro exemplo. Qual o valor do capital que, aplicado a uma taxa de juros de 3,5% pelo prazo de 2 anos, vai acumular 200 mil? Ou seja, agora eu quero saber qual é o valor de hoje para que eu acumule um valor daqui a um momento futuro. Então, mesmo passo a passo, pessoal. Limpo, registro, começo trabalhando sempre o número valor. Então, digito o valor, né, que foi informado, olha, 1.560, né, valor à vista, informo o número de períodos que serão capitalizados, informo o montante. Agora aqui, ele quer saber a taxa de juros. Portanto, eu tenho que ter 2 valores, o valor presente e o valor do futuro que foi utilizado aqui, eu quero a taxa que, digamos, subsidiou a transação para a cobrança do recurso financeiro. Então aqui eu tenho que necessariamente um dos valores trocar o sinal. Eu poderia fazer aqui, mas fiz aqui. A calculadora não vai ter nenhum problema em entender se você primeiro trocou o sinal do PV. Ela vai entender que o próximo pode ser positivo. E se eu informar errado, ela vai dar a mensagem de erro. Digamos que eu me distraí e pus o sinal negativo nos dois e não percebi. Não tem problema nenhum, ela vai dizer para você que você errou. Por quê? Como ela está pré-programada para esta situação, ela vai entender que você errou. Ela não vai entender o que nós fizemos de errado. Tá? Por isso que é muito importante. Se eu não sei lidar com a equação que nós vimos na aula passada, se eu não sei lidar com o diagrama dos capitais e, consequentemente, eu tenho que calcular a equivalência entre eles, não sei como a calculadora vai me ajudar. Ela não me ensina o conceito, ela me faz os cálculos mais rápido, utilizando os conceitos corretos. E aí nós vamos ter a mensagem, depois de
Mais uma vez, introduzo as 3 variáveis e chamo a 4ª variável desconhecida, tá? Que é o I. Vai aparecer o número 12 no visor, que significa 12% ao mês. Por que eu sei que é ao mês? Porque foi informado aqui no texto que o prazo era mensal. Portanto, nós temos que entender que, estabelecido a taxa, ela tem uma referência temporal e, nesse caso, é o mensal. Nesse exemplo, a variável desconhecida é o número de dias. Quer saber aqui o tempo em que esta situação vai acontecer. Por quantos dias eu vou aplicar 100 mil para resgatar no final desses dias 107. E foi informado que a taxa de juros ao dia é 0,3%. Então, mesmos procedimentos. Faço a limpeza dos registros, vou digitando. Mais uma vez, nós temos aqui a troca de sinal, né? E informado os 3 elementos conhecidos, as 3 variáveis conhecidas, o que nós queremos saber nessa equação é o N. Portanto, introduzi as variáveis conhecidas, vou para a 4ª variável que eu não conheço, vai aparecer no visor o número 23, que eu subentendo que são 23 dias, por quê? Porque nós introduzimos uma taxa de juros diária. Bom, com isso nós temos uma sequência de conhecimentos que agora nos faz fazer todo o cálculo de capitalização composta usando um fluxo único de pagamentos, ou seja, de acordo com o diagrama que nós vimos aqui no nosso primeiro slide, ou seja, agora eu tenho todas as 2 equações, tanto para calcular o valor presente quanto o valor futuro, tá? E tenho o roteiro de como fazer isso com uma calculadora financeira. Então, eu posso fazer e não tem nenhum problema em fazer com as equações. Nós vamos ter uma dificuldade um pouco maior quando formos calcular o prazo e a taxa com as equações, porque eu tenho que fazer por um processo de interpolação linear e nós temos um processo de aproximação. É possível também calcular usando os conceitos de logaritmos. Então, isso no dia a dia se torna muito problemático, porque envolve cálculos mais complexos, matemáticos, mas não difíceis, mas complexos, e demora-se. E com a calculadora, nós temos frações de minutos ou segundos que a gente consegue fazer o cálculo. Ela faz com precisão, desde que nós façamos a introdução das variáveis conhecidas exatamente conforme esse diagrama. Como eu disse, ela não vai nos ensinar. O máximo que ela vai nos ajudar é, se eu informar de alguma forma os sinais errados dos nossos valores, ela vai dar a mensagem de erro. E mais, nós não precisamos ficar preocupados com a sequência, pessoal. Essa sequência aqui. Nós podemos começar por taxa ou por prazo, ou seja, a calculadora ela não tem uma ordem. A única ordem que eu tenho que trabalhar é esta daqui. Limpar os registros antes de começar. Tá? Portanto, se eu resolver começar pela taxa, muda alguma coisa? Esse passo 7, se ele vier para cá? Não. Ela não tem problema na sequência com que eu introduzo as informações. Tá? Mas eu tenho que, mais uma vez, respeitar integralmente isso daqui. E aí a fórmula que nós temos para calcular matematicamente está resolvido, não tem problema nenhum. Tá? Então é isso que é importante. Vocês vão conseguir reforçar o aprendizado com os conceitos, usando a calculadora. Vocês vão conseguir trabalhar melhor, mais rapidamente, à medida em que comecem a fazer
os exercícios propostos, que nós vamos deixar sempre após cada aula. Também apresentaremos no material didático exercícios resolvidos. Os nossos livros, textos desse conteúdo são ricos em exercícios resolvidos, que vai nos ajudar a fixar e, porventura, algum detalhe de utilização das fórmulas que nós passamos despercebidos ao longo dos exercícios que a gente vai resolvendo. E também sempre vamos recomendar algumas outras leituras complementares que vão fazer com que vocês ampliem o conhecimento com esse instrumento, né, naquele conceito que estipulamos no início do nosso curso. Nós temos a pretensão que vocês executem bem os conceitos de finanças e criem um fortalecimento da especialização desse conhecimento específico que finanças pode dar ao engenheiro de produção. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.